Você sabia que o perito médico deve seguir lá no INSS uma lista obrigatória de perguntas para quando vai realizar a perícia médica? E essas perguntas, pouca gente sabe quais são. Então eu vou lhe passar aqui agora as 7 perguntas principais que todo perito médico durante a avaliação do INSS na perícia médica realiza. Preste atenção muito nessas perguntas aqui, pois elas podem ser definidoras para você conseguir o benefício do seu filho ou não. Aí uma dica, se você conseguir muito bem na perícia médica antes da avaliação social, pode ser que você nem precise fazer a avaliação social. Com apenas uma perícia, consiga provar o benefício. A primeira pergunta é: como é o comportamento do seu filho no dia a dia? Se você viu anteriormente um vídeo sobre a lista de perguntas da avaliação social, deve reconhecer essa pergunta de lá. Porém, aqui o foco é um pouco diferente. Ele não quer saber o dia a dia do seu filho em relação ao lugares que ele vai, se ele frequenta escola ou algo do tipo. Ele quer saber o tipo de crises que seu filho tem, tipo de dificuldades que o seu filho tem médicas. Por exemplo, durante o dia a dia, seu filho tem muitas crises, ele bate a cabeça, tem muitas dores auditivas. Se tiver hipersensibilidade, por exemplo, no caso de crianças com transtorno de espectro autista. Pronto, agora você vai responder como é o comportamento do seu filho no dia a dia. Se você viu o vídeo anterior sobre as perguntas para avaliação social, deve reconhecer essa pergunta de lá. É semelhante, porém um pouco diferente. Aqui, o foco é justamente nas condições médicas que seu filho acaba sofrendo durante o dia. Por exemplo, para criança com transtorno de espectro autista, seu filho tem muitas crises. Atualmente, seu filho acaba desnivelando muitas vezes em locais que ele não conheça ou perto de pessoas que ele não tem intimidade. Ele tem muitas crises, acaba ficando agitado. Seu filho se bate. Algumas mães relatam que a criança começa a bater a própria cabeça na parede. Muitas vezes tenta agredir os coleguinhas. O médico vai querer saber justamente, e é bom que o laudo esteja especificando isso, como durante o dia seu filho acaba sendo. Então, tome muito cuidado quando responder, porque essas perguntas são muito importantes. A segunda pergunta vai ser em relação à comunicação do seu filho. Ele consegue se comunicar? O transtorno de espectro autista ele é muito diferente a depender da criança. Algumas crianças são averbais. Tem 5, 6, 7 anos, não conseguem ainda falar. Muitas vezes acaba se comunicando por gestos. Ele consegue ter algum tipo de expressão, consegue de alguma maneira se comunicar com outros. Acaba sendo uma comunicação gesticular, acaba sendo uma comunicação de fala. Ele consegue expressar o que ele está sentindo, ou os sentimentos dele não consegue expressar da maneira devida. Muito normal crianças de transtorno de espectro autista não conseguirem demonstrar o que estão sentindo. Quando isso acontece, aí infelizmente o quadro acaba se agravando. Então é muito comum que crianças com transtorno de espectro autista não consigam ter uma devida comunicação. Nesse caso, você deve falar para o perito, e seria bom também se o laudo falasse se a criança consegue se comunicar, se não consegue, se ela não está conseguindo muitas vezes nem ao menos gesticular para demonstrar essa dificuldade para o perito. E para essa pergunta especificamente, é muito normal que o perito pergunte à própria criança, mesmo sendo de menor, para ver como ela vai reagir. Se ela vai conseguir, por ele ser um estranho, se comunicar verbalmente, se vai conseguir fazer algum tipo de gesto, um sim, um não, para demonstrar. Como é uma pergunta que ele muitas vezes vai olhar na própria criança, e algumas coisas acabam sendo facilmente vistas, pois por ser uma criança, ela não vai conseguir muitas vezes seguir uma orientação específica. Não responda a isso se o perito perguntar. Muitas vezes você não vai conseguir passar isso para a criança, e mesmo que passe, ela não vai conseguir seguir. Fale exatamente nesse sentido o que a criança está sentindo. Não tente mentir, não tente falar ao contrário. Seu filho é verbal, fale que ele é. Se não é, fale também que ele não é. Se ele consegue se, pelo menos, gesticular, fale, pois é muito normal que depois que ele pergunte, ele vá até a própria criança para ver como ela vai reagir. A terceira pergunta seria: como seu filho se comporta em ambientes diferentes? Ele consegue interagir com as pessoas? Ele consegue, ao longo do dia, passear? Pois tem que ver isso também. Seu filho, ele consegue normalmente sair como outras crianças, ir para um parque, brincar com os coleguinhas, ir numa viagem escolar, ou qualquer interação estranha ao ambiente do dia a dia do seu filho acaba sendo muitas vezes um gerador de crises. Seu filho ele consegue entrar, por exemplo, em uma clínica para realizar, saindo um pouco do âmbito dos passeios, uma clínica, um terapeuta ocupacional, com um psiquiatra, com um neurologista, um profissional ali que ele não tem um vínculo e consegue criar rapidamente um vínculo com ele. Se por acaso o seu médico atualmente ele for mudado amanhã, seu filho acaba demorando meses até se acostumar com o novo, ou ele vai perguntar isso, você deve especificamente falar o quão grave é as crises e as dificuldades que ele tem quando sai dessa rotina que ele já está acostumado. Outra coisa que ele vai perguntar é sobre autonomia. A quarta pergunta seria: seu filho consegue ter autonomia para fazer tarefas simples? Ele consegue guardar a própria roupa, vestir a própria roupa. Muito normal, inclusive em clínicas de terapias,
terem tarefas em ambientes específicos, com a cama, com o sofá, para fazer ele se acostumar com esse tipo de tarefa. Ele consegue realizar? Se ele estiver indo para a escola, estiver ali na idade de que uma criança normalmente já deveria ter capacidade de vestir o short, a camisa, calçar o tênis, ele consegue realizar isso ou acaba dependendo exclusivamente de terceiros? Essas tarefas mais simples, como pegar o prato da mesa, levar para outro lugar, pegar o garfo, comer, ele consegue realizar? Ou muitas vezes ele acaba quebrando. Você precisa dar água na boca dele, ou muitas vezes ele consegue pegar ali o copo de água, beber normalmente. Essas perguntas vão ser ditas, pois agora o perito ele vai querer ver como é que ele consegue ser ao longo do dia de forma funcional, ou seja, como nas tarefas mais corriqueiras, mais normais do dia a dia, ele consegue executá-las. Justamente com isso, a gente consegue ver se seu filho ele tem um desenvolvimento ao longo do dia com tarefas mais simples que dependem exclusivamente de terceiros ou não, consegue rapidamente se acostumar. Então seja muito claro quando responder as perguntas do perito. Meu filho não consegue vestir a própria roupa, meu filho não consegue calçar um tênis, não consegue colocar uma meia, não consegue comer com as próprias mãos, pegando um garfo, uma faca, uma colher, a depender da idade, não consegue ter um copo na mão para ele beber água. Você deve falar isso da maneira mais específica possível, mais direta possível, para o perito saber se ele é totalmente disfuncional ou tem algum grau de funcionalidade. E o laudo médico também deve estar citando isso. A quinta pergunta seria: seu filho atualmente ele tem acesso a terapias que está na fila do SUS? Ele consegue algum tipo de profissional para acompanhar ele? Essa pergunta é muito importante, pois aí ele vai ver se atualmente seu filho ele tem ou não algum tipo de acompanhamento que possa ajudá-lo a se desenvolver. Entre nós, existe uma diferença, pelo menos na visão do perito, entre uma criança que tem um plano de saúde, que esteja cobrindo todas as terapias, e uma que ou o plano não cubra, ou que não tenha plano nenhum. Caso seja na fila do SUS, alguns locais do país, não adianta nem procurar muitas vezes, pois você vai ver que não tem profissional, ou eles se recusam, muitas vezes, a deixar a criança em um tempo curto na fila de espera. Principalmente que o SUS, erroneamente, muitas vezes, quer que a criança complete 5, 6 anos, o que é completamente disfuncional. Esperar 5, 6 anos para começar a terapia de uma criança. Afinal de contas, a neuroplasticidade de uma criança com transtorno de espectro autista é nos primeiros 3 anos de vida. O correto é diagnosticar nos primeiros anos, ali muitas vezes nos primeiros meses de vida, e dar uma terapia o mais intensiva possível até os 3, 4 anos, pois o cérebro está se desenvolvendo, não terminou ainda a crosta cerebral de se desenvolver, e é nesse período que a terapia vai surtir mais efeito ao longo da vida, pois aí você consegue resolver vários problemas que podem acabar a partir dos 5, 6 anos a serem desenvolvidos conforme a criança for ficando mais velha. Então, se seu filho não tem terapia, seu filho está muito tempo na fila de espera do SUS, ou se o plano de saúde não está cobrindo, fale pro perito. Ah, meu filho, ele tem o plano de saúde, precisa de 20 horas de terapia semanais. Tá conseguindo 3 sessões na semana de 30 minutos. Acontece muito. Ou com o SUS também. Você vai falar: ah, meu filho tem cobertura do SUS. O perito sabe que a criança precisa de várias horas. Você fala isso, ele vai pensar: pô, ela tem 20 horas semanais de terapia. Você só tá falando, afinal de contas, que ela tem terapia. Ele vai pensar e entender da maneira como ele quer. Então não fale isso. Fale: olha, meu filho não tem as terapias necessárias. O SUS está tentando enrolar ele, colocando 30 minutos de terapia na semana. Não é o bastante. O laudo fala que ele precisa de 20 horas. Mesmo quando eu vou nessas terapias, eu pego tantas horas de carro. Não tem na minha cidade, mas eu preciso pelo menos pegar o que eu tenho. Ou até fale: meu filho não tá tendo terapias, caso ele realmente não tenha nenhuma. Seja objetivo. A gente precisa garantir que o perito entenda que seu filho não tem as terapias que ele deveria ter, justamente para a gente conseguir demonstrar que ele necessita urgentemente do BPC. Pois se você for muito bom, inclusive na perícia médica, perito médico, isso é apenas algo que o perito médico pode fazer, o avaliador social não pode. O perito médico, ele pode dispensar a necessidade de uma avaliação social e reprovar ou aprovar o benefício. Outra coisa, como é seu filho na escola? Agora, sendo de maneira mais específica, que seria a sexta pergunta, ou melhor, o sexto tópico que geraria algumas perguntas. Ele já foi chamado na escola? Seu filho atualmente está conseguindo aprender a ler e escrever? Ele está mais evoluído, menos evoluído ou no mesmo nível que outras crianças? Você tem que ser muito específica a falar isso. Por quê? Seu filho não está conseguindo evoluir. Seu filho muitas vezes não sabe ler e escrever. Seu filho às vezes acaba agredindo os coleguinhas e já foi chamado em direção. Ou a escola, ela não pode fazer isso, mas muitas escolas fazem. Pode brigar. Foi chamada a senhora na direção para buscar seu filho mais cedo. Você deve falar tudo isso. Pois aí você deve demonstrar que mesmo no ambiente escolar, seu filho não consegue ficar. E o que acontece? Seja muito claro também falar se seu filho tem um professor auxiliar ou não. Por lei, o transtorno de espectro autista, uma criança deve gerar a possibilidade de ele pedir um professor auxiliar. Além do professor geral que dá aula para todos, um professor para ficar ali ajudando, auxiliá-lo nas tarefas. Se seu filho não tem professor auxiliar, pois o perito médico ele não consegue
consegue ter essa informação diretamente na Secretaria de Educação, ele só consegue essa informação com base nas perguntas dos pais. Seu filho não tem esse professor. Se seu filho não tem esse professor, responda que seu filho atualmente não tem um professor auxiliar, para ele saber que seu filho, nenhum ambiente escolar, está conseguindo alguém para ajudá-lo. Olha, o sétimo tópico, de certa forma, talvez seja o que mais pesa na aprovação ou não do seu filho. O seu filho, ele conseguiria sozinho se desenvolver? Vamos lá, desenvolver um pouco esse tema. O transtorno de espectro autista, ele se desenvolve de maneira diferente em cada criança. Algumas crianças demonstram, muitas vezes, a primeiro momento, um QI acima da média, outros abaixo da média e outros, a primeiro momento, você não consegue diferenciar em relação a outras crianças. Por que isso acontece? Não apenas por causa do nível de suporte, mas a maneira como o autismo se manifesta em cada criança é diferente. Alguns têm dificuldades sociais, outras escolares, outras crianças têm uma dificuldade com acessibilidade auditiva, tem autismo no verbal, não verbal. Algumas crianças conseguem reagir bem a remédios como nioleptil, risperidona, canabidiol, entre outros. E com base nisso, a gente não consegue, em uma avaliação social ou em uma perícia médica, com apenas 30 minutos, 1 hora, numa sala com um responsável lá do INSS, determinar se a criança conseguiria desenvolver-se sozinha ou não. É muito pouco tempo. Então o que é que acontece? Vamos lá. Primeira coisa, o seu filho, ele demonstra a capacidade de interagir socialmente com outras crianças normalmente. Ela tá indo bem na escola, tá conseguindo se desenvolver, mesmo sem as terapias, ele tá conseguindo evoluir, apenas indo pra escola e interagindo com outras crianças. Essas coisas eles vão querer visualizar. É até bom, inclusive, o médico que deu o diagnóstico colocar isso no laudo médico. Se a criança não estiver tendo desenvolvimento e se ela precisar urgentemente de terapia, deve estar lá, urgentemente isso. Outra coisa, garanta sempre que durante a perícia médica fique muito claro que seu filho, ele necessita urgentemente de todas as terapias, que não existe um quadro de evolução, uma reação positiva a medicamento, não existe ali uma situação em que ele esteja conseguindo, mesmo sem aquelas terapias, se desenvolver, pois senão ele vai achar simplesmente que é um caso atípico de autismo, que não tem necessidade ali de uma intervenção terapêutica, uma intervenção medicamentosa. E assim, na prática, como hoje em dia muita gente está tendo transtorno de espectro autista na vida adulta, gente que ao longo da vida, mesmo sem terapias, casou, trabalhou, mas só teve represálias de não ter tido umas terapias na infância, agora, depois de 30, 40 anos, na prática, essa impressão de que não está sendo afetado pelo transtorno de espectro autista é uma impressão falsa. Vai ser afetado. Pode não ser hoje, pode não ser amanhã, em algum momento da vida. Então, o perito médico, você deve sempre deixar claro: o filho necessita das terapias, necessita de intervenção medicamentosa também, ou não vai conseguir evoluir ao longo da vida. Então seja muito claro na hora de falar isso pro perito. Não fale que a criança está sendo afetada, não fale que a criança está conseguindo se desenvolver, não fale que a criança está conseguindo interagir no mesmo nível que outras crianças, pois isso dá uma impressão errada. Então essa pergunta acaba sendo, de repente, a mais importante de todo esse vídeo. Bom, e se você gostou do vídeo, tem alguma sugestão, pode deixar nos comentários, pode compartilhar esse vídeo com outras pessoas que tenham filhos com transtorno de espectro autista, para que as pessoas saibam o que deve fazer na perícia médica. Eu vou deixar aqui, inclusive, na descrição, o número do contato do WhatsApp do nosso escritório, caso você queira chamar e entrar em contato. E se tiver qualquer dúvida, pode chamar nesse WhatsApp. Bom, e por hoje é só. Espero que tenham gostado do vídeo. Foi um prazer tê-lo aqui.